Olá, gente amiga, tudo bem? Estamos no capítulo 31 do livro de Provérbios. Significa que a nossa jornada pelo livro de Provérbios entrou no seu último capítulo. São os últimos passos para completarmos esta jornada. Mas, se você talvez não nos acompanhou desde o início, não tem problema. Você pode assistir os vídeos anteriores, desde o capítulo 1 de Provérbios, se você quiser se atualizar com as mensagens que aqui trouxemos. Mas hoje vamos para os próximos 2 versículos, capítulo 31, versículo 8 e versículo 9, que diz assim: Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados, e providencie que recebam justiça. Esse texto aqui não é de ontem, nem da semana passada, nem do ano passado. É de mais de 2000 anos atrás. Então havia sim uma preocupação social em meio do povo de Israel, que eles deveriam demonstrar a sua fé através de atitudes de misericórdia, em especial com os mais pobres, que naquela época eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Havia um cuidado da parte de Deus para que o povo de Israel respeitasse essas pessoas e ele lhes desse o necessário para poderem viver. Aqui não está se falando de caridade, está se falando de dar voz a quem não tem voz. Nos dias de hoje, os necessitados, as pessoas necessitadas, as mais carentes, há outras dimensões. E que nós, se somos um pouquinho antenados, com o dia a dia da nossa vida, da realidade do nosso mundo, sabemos muito bem. Dar voz significa usar este dom maravilhoso que Deus nos deu e interceder, falar por aqueles que têm voz, mas não é ouvida, porque não tem posição social, não tem recursos financeiros, não vem de família de sobrenome importante, enfim, tantas outras coisas. E, infelizmente, esta pandemia, que há quase 2 anos, praticamente, nos abraçou no mundo inteiro, trouxe um número muito maior de pessoas sem voz. Sem voz não quer dizer que não podem falar, mas pessoas que cansaram de procurar emprego, cansaram de falta de recursos, cansaram de morar mal, etc. e tal. E isso não é exclusividade do Brasil. Basta nos antenarmos para as notícias internacionais e vamos ver que Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e outros países, vamos dizer assim, muito mais desenvolvidos do que o Brasil, estão passando por situações muito semelhantes. Então, agora é a hora e a vez do povo da Igreja Cristã, independente da denominação religiosa que você frequenta, se frequenta, de dar voz aos que não têm voz. Ou seja, falar para as autoridades o que é importante neste momento, o que é necessário. Ou seja, se Jesus estivesse aqui, em meu lugar, em teu lugar, o que é que ele falaria em favor da vida dessas pessoas? Convido para orar. Senhor Deus e Pai, vivemos tempos difíceis, financeiramente, socialmente, emocionalmente. Tu sabes, Pai, bem isso melhor que nós. Mas nós temos aí, Pai, pessoas de fé comprometidas que querem ser coerentes com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da Escritura. E no texto que lemos hoje,
fica bem claro o que se espera de alguém que tem fé, que crê em Ti, que seja alguém que dê a sua voz para os que não têm voz. Ensina-nos a fazer isto, Pai, ali onde vivemos, ali onde convivemos, e que tenhamos esta sensibilidade de fazer aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Abençoa-nos, Senhor, neste dia, dá-nos olhos claros, que venha o irmão. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Amanhã, se Deus quiser, nos encontramos novamente. Conto com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até lá então. Tchau.